Maurão, nessa parte do programa a gente fala sobre carreira. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi a transição de banker para CFO, depois para CEO, e como é que foi toda essa jornada. A primeira palavra é gratificante, ela me ensinou muito. Mais difícil do que se imagina, né? Eu fui como eu mencionei antes, né, os meus movimentos sempre estiveram ligados a transações, né? Quando eu saí do Banif e fui assumir a primeira posição como CFO, Paulo Castellari me liga, fala: Mauro, preciso de um CFO. Minha primeira reação era: não, tem aqui uma lista de nomes com quem eu já trabalhei, que são caras fantásticos. Eu falei: não, você não está entendendo, eu quero você como CFO. Eu falei: não sou CFO. E é muito difícil eu fazer essa transição, não é trivial. A minha vantagem nessa transição era que o Paulo precisava, na verdade, de um CFO banker. Ele precisava de um CFO para ajudar a organizar a companhia, a estruturar as informações, a interagir com os bancos, entender o que os bancos precisavam, interagir com os advogados, estruturar os famosos pitch books de venda, como é que se apresenta a companhia, os prospectos de crescimento, onde é que está o valor. Então tudo isso era mais ou menos natural e eu conhecia a indústria, eu era banker da indústria de mineração em algum momento da vida. Então era mais fácil essa parte. E como todo bom CEO e como todo bom staffer, como você mencionou, né, ele falou: não, a parte ali de tocar contabilidade, impostos no Brasil é muito simples. Impostos, contas a receber, contas a pagar. Isso aqui é super tranquilo, a máquina está toda agitada. E para falar a verdade, eu tive muita sorte, porque eu tinha efetivamente uma máquina azeitada fazendo essa operação já há muitos anos. Mas eu era o chefe deles, né? Eu precisava entender o que eles faziam e como aquilo funcionava e quais eram os desafios, onde estavam os riscos. Então tem um processo de aprendizado muito grande ali. Quantas pessoas estavam embaixo de você nessa época? Eu cheguei a ter... Eu tinha finanças, contabilidade, controladoria, TI... Eu até umas 80. Bastante, né? E acho que uma das grandes diferenças, a gente fala muito em heterogeneidade no nosso mercado. Vamos diversificar o mercado financeiro, o investment banking, porque o investment banking é uma bolha, né? É uma bolha das piores. Talvez seja o mercado mais homogêneo que você pode encontrar. A maior parte dos nossos colegas do mercado passaram pela GV, pela USP, pela Poli. Na nossa geração eram praticamente só isso. No Deutsche Bank era só GV. Exatamente. Você então, GV, a Manuela era GV, eu era GV, o Mira GV, o Ângelo GV, a Vanessa Góes GV. A gente estudou todos mais ou menos na mesma época, exceto um perdido que vinha de Salvador, como o Caio Costa, uns caras que estão fora do radar. A grande maioria era a mesma bolha. A gente pensava igual, fazia igual. Você está numa companhia, por mais que seja uma companhia multinacional, tá? Você está falando de um grupo muito mais heterogêneo, em todos os aspectos. Em gênero, em escolaridade, em objetivos de vida. Eu me lembro de passagens interessantes, né? Na Plastan você fala assim: não, eu quero te dar uma promoção. Não quero. Eu não quero assumir uma chefia ou uma coordenação. Eu quero continuar fazendo o dia a dia. Cara, mas você vai ganhar 50% também. Nossa, não estou entendendo. Vou pedir demissão se você me promover. E daí você tem que começar a entender. Se você pensar em fazer uma promoção no mundo de banco de investimento, cara, pula 10 caras na tua frente. Eu sou o primeiro, eu sou o melhor qualificado. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer estar Não, tem um cara que
dentro desse mundo, Está feliz. está feliz com aquele objetivo. Então, você entender toda essa diferença numa organização e alavancar esses recursos diferentes demora tempo. Esse cara não quer fazer mais isso. E você não pode pedir mais do que isso dele. Ele é o melhor cara para levar do A para o B. Uhum. Agora, você quer fazer uma atividade mais complexa? Ele pode até ser capaz. E eu tenho certeza que seria bem treinado. Mas ele não quer. Uhum. Ele não tem nenhum interesse em fazer isso. Então tá bom, você tem que entender. Respeitar isso. E eventualmente trazer E daí você começa a fazer movimentações mais assertivas no time. E gera outros desafios de complexidade. A gente vive no mundo transacional, das grandes transações. Né? Operar uma fábrica, logística, segurança. Quantas vezes você pensou em segurança com segurança física no dia a dia do seu trabalho? Só que quando você foi visitar alguma empresa que o cara fala, não, você tem que usar um EPI, etc. Uhum. Eu passava todo dia, eu pensava pelo menos meia hora do meu dia em segurança. Porque eu tinha, no total, 80 funcionários diretos no time corporativo, mas eu tinha na organização quase 3.000 pessoas. Muitas delas em atividades que envolviam risco de saúde, de vida. Uhum. Então você começa a pensar em temas que a gente não pensa no dia a dia. A gente não pensa como a gente desce uma escada no nosso escritório. Não. Eu tinha que pensar em como eu descia a escada numa fábrica. Porque eu precisava demonstrar a minha preocupação com segurança. Então, você muda a forma de lidar. Relação com stakeholders. A gente pensa muito em cliente, em parceiros de negócio. O mundo, num grupo empresarial, você tem funcionários, você tem a família dos funcionários, você tem as comunidades que trabalham perto de você, tem ligação, você trata com transporte público, meio ambiente, fumaça, odor, ruído na fábrica, tem N coisa. Então, o movimento de saída do mercado financeiro, da bolha da Faria Lima, para ir para Catalão, em Goiás, e entender como funciona uma fábrica, qual a relevância de uma empresa que é a maior empregadora daquela cidade, a importância que você tem, o impacto que você tem. É fascinante. Eu acho que isso traz para a minha vida de volta como banker um entendimento dos desafios do empresário e do executivo do outro lado que muitas vezes os outros bankers não têm. Eu tenho certeza que não tem. Então, foi muito gratificante. É difícil. E é o que a gente falou anteriormente. É mais solitário. Uhum. É difícil você... É difícil você ter com quem conversar muitas vezes e dividir as suas preocupações, principalmente nesse cargo de CFO, CEO, que foram as duas que eu ocupei. Eu também ocupei um papel de chefe, diretor de estratégia, novos negócios, ou governança, etc. Mas que era um papel muito de CEO, ou quase CEO, ou quase CEO. E ali você está tomando decisões que são complexas e que você tem muito pouca gente para dividir. Por isso, de volta, essa história de estar de volta no mercado financeiro, numa estrutura de uma boutique, de uma casa com vários sócios sêniores, onde você divide os temas de uma forma muito mais contínua. Eu quero voltar nesse assunto daqui a pouco. Diga. Eu tenho duas perguntas, a segunda vai ser essa daí. A primeira pergunta está relacionada com as pessoas que nos ouvem, que estão pensando na sua carreira. Tá? Como é que elas vão construir a sua carreira no futuro? Provavelmente ela está na faculdade, está pensando o que ela vai fazer da vida. Eu ouço muita gente falando que quer ir para Investment Banking porque Investment Banking é uma boa escola, vai te preparar bem.
o que eu acho que é verdade, eu acho que você também vai concordar que é verdade, mas o grande ponto aqui é investment banking não te prepara muito para ser CFO, né? Não. A gente sabe ler muito bem um demonstrativo financeiro, mas a gente não sabe montá-lo. E não sabe os desafios de controles para criar um que esteja bem preparado. Então, o trabalho do CFO vai muito para esse lado, um trabalho muito de uma minúcia, de construção de processos, construção de políticas, para garantir que a gestão da companhia e, consequência dos resultados, sigam uma lógica e sigam uma governança muito forte. E nisso nós, bankers, somos muito ruins. A gente não conhece esse mundo. Mas, de novo, não acho que ele seja um limitador ou um problema. Eu acho que o que tem do lado do investment banking é a capacidade analítica e a capacidade de aprender. E eu acho que a visão estratégica e visão de valor. Exatamente. Acho que essas coisas estão ali, estão estabelecidas. A capacidade de compreender os desafios nós temos. Eu acho que o maior desafio nessa transição se chama humildade. Saber o que você não sabe. E ser humilde e mostrar que você não sabe. Acho que esse é o maior desafio para o banker. Nós como bankers, normalmente nos pomos numa posição onde nós estamos assessorando, ensinando, dando ideias, etc. E quando você vai para uma organização onde você tem uma série de aspectos que você não conhece tão bem, você passa para trás e fala, me explica como funciona. Você já me viu fazer isso? Eu faço isso recorrentemente. Desculpa, sou novo nessa conversa. Eu não conheço a sua indústria. Me explica por que essas coisas são assim. Então, você tem que colocar muito nessa posição. As pessoas esperam de você essa resposta sempre. E eu acho que quando você faz essa transição, você tem que ser o cara das perguntas. Certo. Por que você faz isso desse jeito? Adorei isso. Por que são feitos assim? Como funciona isso? Por que esse processo existe? Muito bom. E muitas vezes, perguntas até mais simples. Como eu posso te ajudar? Como eu te ajudo a tomar a decisão? Porque tomar a decisão é muito fácil. E a gente está acostumado a tomar decisão. O mandato é assim, faz assim. Puta, o cliente tem que fazer essa transação, tem que fazer dessa forma. Vamos estruturar o contrato dessa forma. Você precisa ouvir muito mais. E buscar que as pessoas tragam as respostas para você. É isso. Fazendo paralelo com a minha experiência de CFO interino no Digio, que é um banco digital, eu vivi muito isso. Eu acho que eu fui muito feliz em não tentar me meter na operação. Eu cuidava de tesouraria, controladoria, FP&A, tinha toda a parte de... Você pegou o mais difícil, né? Além de tudo. E tinha, a última área era data análises, era inteligência de dados, essas coisas. Mas você pegou de todos os papéis de CFO, provavelmente o papel de CFO mais difícil que tem. Por quê? Acho que para a gente, para negócios operacionais, produtivos, empresas que produzem alguma coisa, que prestam algum serviço, são mais simples de maneira geral. Incorporador imobiliário, um pouco mais complexo, tem toda uma contabilidade específica que você tem que aprender. Banco é uma contabilidade extremamente complexa. É uma regulamentação extremamente densa. Eu fui CFO de um banco por 6 meses. Fui CFO de um banco por 6 meses. Eu não conhecia, eu tinha também um time, e fiz a mesma coisa com você, a unidade, e falei,
esses caras sabem o que estão fazendo. E eu saí da posição de CFO para virar CEO do banco. E eu contratei um CFO que já era CFO. Daí eu descobri a diferença. A Renata Borges, que hoje está no Voita, ela é muito melhor como CFO do que eu era. E eu falava isso com os auditores, com a Price, não sei onde que eu falei, olha como eu fiz um upgrade. Nada como saber o que você não sabe. Como contabiliza, como faz a melhor gestão do seu caixa, a melhor gestão da tua basileia. Tinha conceitos que eu não tinha, porque é muito complexo. Então, você tem duas formas de lidar com isso. Então, ter gente embaixo de você que sabe fazer bem, e confiar nelas, questioná-las e pedir para que elas te expliquem por que estão fazendo daquela forma, ou se especializar naquela atividade, e aquilo demora uns anos para você conhecer. Eu não tinha esses anos, e talvez nem o interesse de me especializar. Eu sou um generalista como você. Não fazia sentido. Mas é muito mais complexo. Então, o meu papel era entender o que a pessoa estava fazendo, se ela estava fazendo o que era esperado que ela fizesse e como eu podia ajudar. Essa era a pergunta central de todas as reuniões. Como é que eu vou te ajudar você a fazer o que você tem que fazer? Eu não me metia a fazer o que ela tinha que fazer, porque eu não sabia. E eu fazia questão de deixar claro que eu não sabia. Mas é a melhor parte. Você tem que deixar claro que você não sabe. Até para a pessoa fazer o exercício de te explicar. Exato. Para que você tenha todos os dados. Se ela assume que você sabe parte do tema, ou que se você demonstra que, não, eu entendo desse assunto, ela vai te dar uma explicação de 2 linhas. E vai esperar que você tome a decisão baseada nessas 2 linhas. Só que você não tem o resto para contextualizar aquilo. Enquanto que a hora que você fala, não, cara, eu não sei, me explica do básico. Eu falo, eu sou burro, eu não conheço isso. Me ensina do básico, do lançamento contábil, da lógica por trás de se fazer o que a gente está fazendo. Por isso, não entendi. Me explica de novo. E aí você acaba, e daí você aprende, né? Que essa é a maravilha. Está sempre aprendendo. E isso aconteceu na minha vida, porque várias vezes eu discutindo o setor de educação com meu pai, com meu irmão, discutindo as operações com meu pai, com meu irmão, várias vezes eu fui obrigado a ouvir do meu irmão, com razão, não estou tirando a razão dele aqui. Não, você não sabe. Você não sabe. Você não entende. Você não sabe como é que é. Você não sabe como é que é. Essa é a frase. Você não sabe como é que é. Você não sabe como é. E a verdade... E não sabia mesmo. E esse é o grande desafio nosso como bankers, até com nossos clientes. Nos colocar na posição que nós não sabemos. Exato. Nós sabemos como empacotar aquilo e apresentar para o outro lado. Nós talvez saibamos fazer a pergunta correta. Cutucar ali a gente não sabe fazer. Se a gente soubesse, a gente estava fazendo isso. A gente era empresário, estava tocando um negócio desse. Não sabe, a gente não se especializou. E aí, o meu irmão, você fica lá sentado em Nova York e você falou com esse cara, né? Porque eu rodava todas as empresas de educação. Um dos primeiros coberturas que eu fiz foi do setor de educação. Que eu conhecia bem, sabia falar bastante sobre isso. E, de fato, eu tinha muita informação, muita coisa para compartilhar. E aí, o meu irmão me jogava na cara, mas você não sabe como é. E aí, a primeira coisa que eu fiz depois que eu saí do Deutsche Bank foi começar a entrar nas operações. E eu fui co-CEO de uma faculdade. Eu sei. Não, é a vantagem que eu tenho hoje, sentando com um cara de incorporação imobiliária, etc. Eu sentei numa cadeira de CEO. Exato. Eu tive que lidar com não sei quantos mil de extratos. Eu tive que financiar, contratar plano empresário. Você teve que contratar gente, você teve que demitir gente. Tive que demitir. Eu fui na obra, eu fui ver que na obra dá errado, quando o custo estoura, quando não sai o AVCB dos bombeiros no teu prédio, porque o projeto está errado. Então, essa é a minha segunda pergunta, que eu falei que eram 2, né? Como que essa experiência de CFO e CEO te ajuda hoje, no back to banking, com os seus clientes atuais?
Que é um pouco o que você estava falando agora, mas enfim, eu quero a resposta estruturada. A primeira resposta é humildade, de que eu não entendo o negócio do meu cliente da forma como ele conhece. Certo. A gente tem uma facilidade enorme como banker de achar que a gente conhece todos os business. A gente cobriu todos os setores de educação, como você falou. Eu conheço como o business funciona. Não conheço. Eu tenho dados, eu tenho elementos para fazer as perguntas corretas para o outro lado. E eu tenho que usar essa informação dessa forma. Essa é a primeira coisa. Então, essa humildade é importante. A segunda é empatia. Eu estive do outro lado. É verdade. Eu sei a dor de estar no processo de captação de recursos e o mercado virar contra você. Não há nada que eu possa fazer, mas eu já estive do teu lado. Eu sei como é que é. Calma. As coisas têm um tempo. A gente tem outras soluções para remediar a falta de recursos temporários. Vamos pensar em outras formas. Vamos vender um ativo. Vamos buscar um empréstimo ponte. É caro. Não, é caro. Mas é mais barato do que morrer na praia. Então, você começa a ter outra... E você tem exemplos para usar nesse aspecto. E por último, acho que é o detalhe, nas indústrias por onde eu naveguei, é poder ter uma discussão mais estruturada sobre a dinâmica dessa indústria. Acho que esses são os principais pontos. E a bagagem, né? A barba branca, a idade, as rugas, isso nos dá mais resiliência, mais calma em como lidar com os assuntos. Ter barba branca, para mim, o que mais impactou foi calma e paciência. Hoje eu tenho muito mais calma e muito mais paciência do que 20 anos atrás. Você era um demônio da Tasmânia, né? Quando eu te conheci, né? Essa é outra que a gente vai cortar e colocar. Eu me ferrei, agora isso daí vai virar meme. Ansioso que ninguém. Ansioso em todos os aspectos, com relação à transação que estava rodando, com relação ao próximo staffing que você ia receber. Não ficava parado, né? Não ficava parado, cara. E... Aliás, os dinossauros vão lembrar disso, cara. Ouvido. Vão. Então isso aqui é para vocês, dinossauros, que estão nos ouvindo. E o que você faz hoje que é... Talvez não tenha. Tem alguma coisa que você faz hoje? O banker Mauro de 50 anos é diferente do banker Mauro de 30 anos? Volta à questão de paciência e tranquilidade. Mas não difere muito. A essência é a mesma. É um banker analítico por natureza. É um banker hands-on. Eu ainda sou o cara que entra na planilha. Não, sou testemunha disso. Roda o modelo e questiona. Eu fico doente quando vem um modelo extremamente complicado. Eu quero ver. Não é uma questão... Não é nem uma questão de ser como se diz, ter controlador. Não, eu preciso, mas eu quero entender. E talvez a minha capacidade analítica passa por entender a dinâmica dos números. É a forma que você trabalha, modus operandi. Tem gente que gosta de olhar um PowerPoint com três informações e olha aquilo e ele consegue perceber se aqueles números fazem sentido ou não. Eu me sinto confortável. Ok, legal, me manda um modelo, deixa eu olhar o modelo. Ali que eu consigo ficar realmente confortável que aquela taxa de retorno tá correta, que aquele VPL faz sentido, que aquela taxa de crescimento faz sentido. Eu preciso ir um passo além. Eu tive um déjà vu aqui, eu lembrei exatamente, 20 anos atrás, você puxando assim o laptop, brinca, faz aqui. Eu preciso fazer uma coisa. É o meu processo mental. Então, ainda é muito parecido. Ainda sou um cara que pego e rodo o modelo, checo o número,
Acho que é como eu funciono. Talvez menos que eu fizesse antes, não sei. Acho que não. Acho que é muito parecido. O processo mental é o mesmo. Legal. Eu deveria ter evoluído, provavelmente, mas acho que levar isso para minha terapia. Somos o que somos, eu acho. Quem acompanha o Diário de um Banker já sabe, se você quer continuar crescendo na sua carreira no mercado financeiro, precisa continuar estudando. A Bankers Academy oferece um curso do professor Securato Júnior com uma duração de apenas 8 minutos que trata de um assunto muito importante, que um bom profissional de finanças precisa dominar: cash-in e cash-out. Você vai entender, de uma vez por todas, como as entradas e as saídas de dinheiro impactam negócios. E os ouvintes do Diário de um Banker têm uma condição especial. Aplicando o cupom D1BCash, você vai ter acesso a esse conceito por apenas R$ 13,50. Invista em você, continue aprendendo com o Securato Júnior mesmo quando esse episódio acabar. Clique no ícone que está aparecendo na sua tela ou confira a descrição.